Olá, é um prazer estar de volta com você. Nada do que eu tenho feito no Sem Papas na Língua e farei, se Deus quiser, no futuro, teria importância se não tivesse você conosco. E hoje eu vou lhe apresentar uma pessoa muito especial que nós estamos recebendo no Sem Papas na Língua, que é uma pessoa que, ao que tudo indica, tem a língua destravada. Sofia Andrade. Sofia Andrade é empresária, comunicadora e influencer. Ela tem uma página no YouTube onde tem um bocado de gente que acompanha o que essa mulher produz. Sofia, seja bem-vinda ao Notícias Tudo Aqui, na editoria do Sem Papas na Língua. Obrigada pelo convite, meu amigo. Obrigada a todos que vão nos acompanhar nesse bate-papo. Eu adorei o nome do programa, Sem Papas na Língua. Representa muito bem um pouquinho de como eu sou. Apesar de que hoje, no Brasil, a gente corre um certo risco, né? Você tem que, não é nenhuma papas na língua, você tem que ter uma trava na língua, se quiser ter a língua, né? Porque daqui a pouco eles vão estar cortando sua língua fora também. Tem mais essa. Pior é que antes de cortar a língua, eles cortam a tua liberdade. Já cortaram. Já cortaram. Se você pensar cortam o teu recurso financeiro, o teu salário, tua fonte de renda, desmonetiza, tiram você do ar, porque nós estamos vivendo uma democracia. É uma democracia trans, né? Osmar, a gente vive uma democracia trans. Apesar de algumas pessoas acharem que é ditadura, eu acho que ela pode se sentir uma democracia e a gente tem que respeitar esse estado de exceção. Como é que seria? Explica para o nosso ouvinte como é que é uma democracia trans. Uma democracia trans é onde um jornalista, antes de um programa, ele dizia assim, olha, eu não posso falar de pessoa A, B ou C para não perder o meu canal, né? Uma democracia trans é onde se prende um parlamentar federal por um crime de opinião. Uma democracia trans é onde se julga pessoas em bloco, né? Não o indivíduo nas suas responsabilidades. Então, isso é uma democracia trans, é uma ditadura disfarçada de democracia e está tudo bem, pelo visto. Olha, Sofia, nós estamos, nesse momento, com 4 CPI, uma CPMI, 3 CPI no Congresso Nacional. Ou seja, o poder parlamentar, que não vem cumprindo devidamente seu papel na Casa Maior, que é o Senado, está com um amplo leque de discussões, que tudo se refere a essa questão nossa, a democracia nossa. Está valendo, não está valendo? Nós estamos num Estado de direito, estamos no império das leis. Como é que você vê isso? Eu vejo, Osmar, que eu sempre tive a seguinte concepção. A pior ditadura ela pode vir do judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. Então, hoje eu vejo parte do nosso Congresso tentando se mover em favor da democracia, tentando preservar a tua liberdade de expressão, seja você de direita ou de esquerda, tua liberdade de expressão tem que ser preservada. Mas daí eu me pergunto, e quando isso tiver um final, e esse final não tiver de acordo ao que os impérios do nosso Brasil, hoje o imperador do Brasil acha o quê daquilo ali? Porque só vai ter uma solução que seja a solução que eles bem entendam. Porque se disser assim, não, nós temos hoje a CPI do MST. Você acha que alguém do MST será responsabilizado? Sinceramente, eu não acredito que isso venha acontecer. Porque eu não consigo ver hoje a grande maioria da nossa Suprema Corte responsabilizando o MST pelos atos terroristas que eles tenham cometido no Brasil durante todos esses anos, né? Então, eu não consigo ver hoje o nosso Congresso tendo êxito em responsabilizar quem tem responsabilidade por todos os absurdos que aconteceram no Brasil. A gente vê a CPMI do dia 8, do 8 de janeiro, eu também não consigo ver essa CPI tendo uma finalidade realmente que deixe a sociedade satisfeita. Porque no final da história, a quem vão recorrer?
né? Se quando chega lá, a nossa Suprema Corte está julgando cidadãos em bloco. Eu nunca vi isso, está parecendo que a gente está vivendo na época, literalmente na época de Adolf Hitler, que se pegava judeus em bloco para decidir o que iam fazer da vida daquelas pessoas. Então a gente tem hoje pessoas que são julgadas, os advogados não têm acesso aos processos, pessoas estão lá com problemas de saúde e não podem ter revisão. Então, se isso não é um estado de exceção, isso é uma democracia trans, e eu acho que a gente tem que voltar para a escola para aprender o que é essa nova democracia que está existindo, né? Você acha que, você está falando naturalmente da CPMI de 8 de janeiro, né? Você acha que ela não terá um resultado positivo para o país? Puxando um pouco para a história, Osmar, eu vejo assim, a esquerda ela é inteligentíssima. E, infelizmente, quando você tem uma concepção errada de chamar eles de burro, dizer que eles são burros, não. Tá? Essa historinha da gente comparar eles com jumento, com burrinho, isso aí é meme, tá, pessoal? Porque eles não chegaram onde eles estão sendo tapados. Então, eles vão ali sacrificar 1 ou 2 boi de piranha, e, na real mesmo, que a gente esperava que acontecesse, que seriam responsabilizar os cabeças, talvez numa articulação que possa ter acontecido para que aquilo ali, né, acontecesse, aqueles atos terroristas, talvez os cabeças reais não sejam culpabilizados. Eles lancem ali uns 2, 3 bois de piranha, de média importância, sejam julgados, condenados, e fique todo mundo, ai, bacana, mas a boiada vai passar. O triste é isso. Bom, eu tenho observado aí, inclusive ontem, hoje, a imprensa está noticiando que eles deverão chamar o ex-presidente Jair Bolsonaro para depor. E se brincar, Osmar, essa CPMI vai ter um efeito rebote. A gente está achando, nossa, vão prender o vagabundo que articulou aquilo ali, vai acontecer, vai fazer. Se brincar, se esses parlamentares que estão em Brasília para virar famosinho, fazer vídeo em rede social para ganhar like, se eles ficar brincando, vão ser presos muitos que estão lá dentro do Congresso tentando combater isso. Se eles brincar, eles pegam os cabeças da direita e botam tudo na cadeia por ato terrorista. É isso que está... Eu enxergo assim. Infelizmente, eu vejo que a coisa está caminhando para isso. Minha avó dizia, quando você baixa demais, você mostra a bunda, Osmar. E há muito tempo a direita baixou demais e a esquerda tá, né, não está dando sossego. E o trem, a tendência é ficar bem pior. Mas veja só, o dia 8 de janeiro não era mais Bolsonaro quem governava o país. Quem governava já era Inácio Luiz Lula da Silva. Ele não vai ser chamado, não? Osmar, o Lula é um rei nesse país. Você sabe, o cara sai do Brasil para dizer que a gente teve 700 milhões de mortes por Covid. Sai no Brasil vivendo uma vida faraônica com aquela mulher dele que está deslumbrada com a riqueza e com o poder que é você ser primeira-dama, pagando diária de R$90 mil, esbanjando. Outro dia eu estava vendo a reportagem que ele anda com 22 carros oficiais acompanhando ele nas viagens do exterior. Ele andou mais nesses 4, 5 meses de governo do que em todos os outros governos. Então, assim, o Lula, ele está sambando na cara de toda uma sociedade, dizendo, eu falo, eu faço, e acontece, e acabou. E vocês vão recorrer a quem? Entendeu? Porque, infelizmente, nós temos aí 210 milhões de habitantes, muitas pessoas, eu ouço muitas pessoas dizerem que não acreditam nos resultados e tal, que são maioria. Cadê essa maioria reivindicando? Sabe? O ex-ministro da Justiça, Anderson, está preso em casa. Preso. Quase morreu preso na cadeia, na Polícia Federal. Ele não estava no Brasil no dia 8 de janeiro, mas o atual ministro da Justiça estava dentro do Congresso. Do prédio, olhando o que estava acontecendo. Exatamente. Você acha que alguém da CPMI vai chamar ele para depor? Vai chamar, ele vai lá, vai responder o que bem quer, vai falar o que bem entende, e sabe o que vai acontecer? No final ele vai sair de lá para comer um McDonald's e dar risada da cara de todo mundo. É isso que eles estão fazendo desde sempre. Os seis senadores que tem na comissão, que são todos ligados a ele, inclusive a relatora,
Você acha que eles vão deixar passar um pedido de convite ou convocação ao ministro? Eu acredito que vão deixar passar. Eu acredito que eu vejo a esquerda, ela é tão dissimulada, sabe? Eu acho eles tão dissimulados que ele faz questão. Ele teve no Congresso outro dia. Ele respondeu. Sim, eu já fui lá algumas vezes. Ele respondeu todas as perguntas que fizeram a ele. Aliás, pela simples certeza da impunidade. Aliás, ele não respondeu nada porque não deixaram de também perguntar quase nada para ele. Exatamente. Então ele vai, o que quer que perguntem a ele, ele vai responder com aquela cara mais dissimulada do mundo, como ele bem entender, e vai sair de lá cheio de pompas, vai embora para casa dele e acabou. Entendeu? É isso que vai acontecer. Agora, o meu medo é que, na hora que pisar uma outra pessoa da direita lá, com um poderzinho a mais, será que essa mesma pessoa corre risco de sair de lá preso ou não? Né? Porque ou você mata o galo na primeira noite ou ele vai cantar o resto da vida todinho. Sofia, você acha que as pessoas que estão nos olhando agora, nos ouvindo, eles têm noção de tudo isso que está acontecendo? O cidadão comum, o vizinho lá do seu comércio, o seu cliente, né, que você é empresária, Sim. né? Eles têm noção do que está acontecendo? Você tem essa percepção? Osmar, como a gente estava conversando, eu cresci muito próximo da política, né? Meu pai sempre foi um cara muito politizado, muito informado. Eu cresci lendo revistas, né? A revista Veja, por exemplo, você que é um jornalista renomado, você sabe que a revista Veja sempre foi um padrão, né, de qualidade de comunicação. Você achava ali as notícias do mundo todo, do Brasil, tudo você achava na revista Veja. E até então a gente não tinha esse, esquerda, direita, não tinha isso. Então eu cresci, literalmente eu aprendi a ler, lendo a revistinha da Escola Bíblica Dominical, a Globo Rural e a Veja. Era o que eu lia desde criança. Então eu sempre tive a par da informação. A grande maioria da sociedade brasileira nunca teve isso. Mas de uns 4, 5 anos para cá a coisa tem mudado um pouco. Então, hoje, quando você fala do meu comércio, eu passo a noite inteira no meu espetinho conversando com clientes sobre política, sobre notícias internacionais, nacionais, regionais. As pessoas estão bem mais interessadas na política. As pessoas elas estão bem mais conscientes de que a política ela faz parte do teu dia a dia, que não tem mais aquilo, eu não me importo com política porque eu não vivo disso. Não, tua vida é pautada dentro da política. Ela dita até a hora que tu acorda e que tu dorme. E o horário de verão? Não é decidido através da política? Então, assim, eu acho que as pessoas estão bem mais informadas, estão buscando bem mais informações, e com o que está acontecendo no Brasil hoje, as pessoas também estão sabendo bem mais. Não é a primeira vez que o PT está no poder. Não é a primeira vez que essas pessoas estão no poder. Mas é a primeira vez, Osmar, que grande parte da sociedade tem consciência do mal. Antes você levava a sua vida, você era cristão, você ia na igreja, você fazia a sua parte. Hoje você tem consciência quem é o teu inimigo real, o que ele está disposto a fazer e o que ele está fazendo. Então, a diferença que eu vejo do poder que está hoje aí, que esteve lá atrás, para como a gente vive hoje, é a nossa consciência, né? Porque a verdade, ela liberta. E nós tivemos 4 anos aí de uma limpeza nos nossos olhos, que hoje a gente está bem mais preocupado porque a gente sabe o que o mal vai fazer e o que ele está fazendo. Mas eu não vejo grandes surpresas no que está acontecendo aí, não. E você acha que o povo está tendo plena consciência do que está rolando? Plena consciência, eu não diria assim, né? E nem a maioria das pessoas. Mas grande parte, se tu pegar aí, 7 anos atrás, comparar com a sociedade brasileira hoje, eu tenho certeza que para ti tu consegue ver diferença no teu círculo de amizade, né? O interesse das pessoas, eu vejo diferença no meu círculo de amizade, de pessoas mais jovens a pessoas mais velhas, ao invés de estarem debatendo futebol, novela, essas coisas, estão debatendo política internacional, estão falando da guerra na Ucrânia. Isso é muito bom. Para mim, essa é a maior vitória que nós poderíamos ter, é a consciência e o querer mudança, e o querer participar da mudança. Eu acho que a sociedade mudou bastante nesse período. Bom, você falou em despertar e falou em 4 anos, os últimos 4 anos. Você está falando, nesse caso, de Bolsonaro,
de Jair Bolsonaro, Sim. do ex-presidente. Muitos analistas políticos e jornalistas experientes acreditam esse despertar ao Jair Messias Bolsonaro. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Para mim, a política era o seguinte, Osmar, você era não sei, deputado, prefeito, um vereador, e você era meu amigo, e você era um cara que, para mim, era gente boa, porque eu via que você era um cara que não roubava, eu não sabia que você roubava. Às vezes o cara podia até ser um ladrão, mas eu não tinha acesso à informação, né? Então, se você era aquele cara que vinha na minha casa, pegava na minha mão, cumprimentava, pô, esse cara é bacana, esse cara é gente boa, vou apoiar esse cara para político, né? Então, quando o Bolsonaro entrou no poder, ele chegou ao poder numa fase que nós temos o acesso à informação de uma maneira muito mais ampla, que é com a internet, rede social, você tem os portais da transparência hoje em dia, você consegue pegar uma matéria sobre a sua vida de 500 anos atrás, você consegue ter acesso àquilo ali, né? E essa fase do Bolsonaro no poder, e o Bolsonaro sendo um cara muito brasileiro, sabe? Aquele cara brasileiro mesmo, que xinga, que fala um palavrão, que já teve 3 mulheres, que tem 500 filhos por aí. Então, eu vejo muito do Bolsonaro no que eu vejo na minha vida real, sabe? Então, o Bolsonaro, ele é uma personificação do brasileiro. Um cara comum, anda de chinelo, na beira da praia, bebe uma água de coco, gosta de comer um pastel com caldo de cana. E isso fez com que a gente entendesse, toda vez que ele falava, pô, e tu vê um cara desse na política até então para o brasileiro era só coisa de ladrão, de vagabundo, de bandido. Aí tu vê o Bolsonaro, um cara 28 anos no Congresso, sem se vender, sem responder nenhum processo por corrupção, levando uma vida comum, né? Aí tu fala, nossa, então é real, você pode ser honesto dentro da política, porque esse cara é honesto, e ele continua parecido comigo, e ele está lá dentro. Você começa a ter uma conexão. Você começa a se sentir parecido com alguém de dentro da política e começa a se interessar. E daí o Bolsonaro segue dizendo, você tem que se interessar pela política, a esquerda é isso, a esquerda faz isso, a esquerda aquilo, e a direita, e a gente tem que ser de direita e conservador. E daí eu também trago muito o movimento do Olavo de Carvalho. Eu acho que o Olavo de Carvalho deixou um legado gigante. E o Olavo de Carvalho, ele trouxe uma bagagem cultural para o Brasil muito grande, né? Os livros dele, as aulas dele. Eu vejo amigos meus jovens hoje que, quando eu conhecia eles há 10 anos atrás, não faziam ideia do que era política. Então, hoje, tu vê um cara debatendo filosofia, né? Filosofia de vida, sabe? Que foi um Karl Marx da vida. Então, assim, a gente teve uma junção de um Bolsonaro, um cara comum, honesto, estourado, que falava tudo aquilo. E aí a gente viu começar a entrar um Olavo de Carvalho também. Umas pitadas de Olavo de Carvalho junto com essa junção do Bolsonaro. E eu digo a você, de coração, Osmar, que esses dois caras abriram os olhos de uma nação quase que como um todo. Se o Bolsonaro partisse hoje para a eternidade, ele podia ir feliz, porque o papel dele assim foi cumprido brilhantemente. Despertou a nação. Despertou pessoas, para você ter uma ideia, o meu pai... Despertou valores, né? Muito, porque por mais que tu já era um cara bom, honesto, trabalhador, mas tu não associava isso a você ser de direita. Às vezes o cara é cristão, é pai de filhos, sustenta a esposa, casa um lar, uma família, leva uma vida correta, mas ele não sabia que isso é você ser conservador, porque tem uma diferença, você ser de direita e você ser de direita conservador, né? Então, assim, não se sabia essa diferença. E essa vinda do Bolsonaro ao poder e esse conhecimento das pessoas sobre o Bolsonaro fez você começar a filtrar isso, que é você ser de esquerda. O cara, pô, eu sou trabalhador, eu não gosto de bandido, eu prezo pela liberdade das pessoas, eu quero ter poder de criar os meus filhos, então eu sou de direita. Pô, eu quero que homem seja homem, mulher seja mulher, né? Eu quero criar os meus filhos sem essa lacração na cabeça da minha família, eu quero ter minha esposa ser fiel, mas eu sou conservador, de direita. Então as pessoas começaram a aprender isso, e eu sei que isso deve sim ao Bolsonaro, porque se a gente tivesse hoje ainda naquela patifaria de PT e PSDB, isso não teria acontecido nunca na vida. Bom, o conceito de direita e esquerda não é uma coisa nova. Não. Já é uma coisa antiga. Sim. Sempre muito falado, só que não tinha aparecido ninguém para dar
digamos, um esclarecimento quase que pedagógico, Exato. diário, né, para o povo da sua cidade, da sua comunidade ou do seu país, como fez o ex-presidente. Isso. E isso, então, foi que gerou essa consciência nova. Com certeza. E o civismo? O civismo, eu digo para você que também muito veio do Bolsonaro com essa dele ser militar, e você admirava o cara paraquedista, militar, né, todo durão ali, pronto para uma guerra. É um cara que tu olha e fala assim, pô, eu quero ir para uma guerra com esse cara, né, me dá um fuzil aí que eu vou para uma guerra com esse cara. Mas aí tu remete, por exemplo, eu estudei em escola pública a minha vida inteira, né, e quando eu estudava lá no IATA, nós todos os dias, antes de começar as aulas, nos reuníamos na frente da escola, de frente à bandeira do Brasil e do estado de Rondônia, cantávamos o hino nacional e o hino do estado de Rondônia, batíamos continência para a bandeira e logo após íamos para dentro da escola fazer oração e começar a aula. Então tu começou a perceber assim... Você chegou a ter aula de moral e cívica? Você alcançou? Eu tinha, não, moral e cívica na minha época eu já não tinha, mas eu tive aula ensino religioso, antes da aula nós fazíamos uma oração, né? Então você passa a perceber assim, poxa, naquela época, tu ia para a escola, tu respeitava o professor, tu respeitava o teu pai, tu levava uma surra do teu pai se tu errasse, teu pai continuava sendo teu pai, não perdia o poder sobre você. Mas naquela época, a vagabundagem era menor, era mais freada. Você podia sair, voltar para sua casa com maior tranquilidade. Então, aquilo era bom. Tinha-se mais respeito pelos idosos, tinha-se mais respeito pelas mulheres, as mulheres se davam mais respeito, né? Você tinha mais segurança. Hoje, apesar da tanta liberdade que essa geração tem, é uma geração perdida. Não respeita professor, não respeita pai, não respeita um idoso, não respeita mulher. As jovens, na maioria das vezes, com esse falso feminismo de empoderamento, acha que empoderada é sair igual uma cadela com 500 caras e, nossa, ela manda no corpo dela, né? Então, assim, essa falsa liberdade que a gente vive hoje deturpou a sociedade, apodreceu a sociedade. Você não tem segurança. A culpa é de quem? A culpa é de todo mundo que fechou os olhos para isso. Eu acho que a culpa é de todo mundo que foi aceitando essas doses homeopáticas que o progressismo foi trazendo para dentro da tua casa e foi achando isso normal. Para mim, a culpa é daquele pai que deixou de criar o filho a partir do momento que tinha a facilidade de entregar um telefone na mão do filho, para o filho não perturbar mais. O filho não ficava pedindo para brincar no quintal, tu tinha que sentar lá para ficar de olho no filho. O filho não ficava te perguntando, pai, o que é isso? Pai, o que é isso? Pai, o que é isso? Criança não pergunta mais nada. Eu fico... A idade dos porquês. Não tem mais. O porquê agora é no Google. O Google é o pai da criança. E aí depois tu vê teu filho crescer e virar um transviado, virar um drogado, virar uma prostituta, virar um homem que acha que é mulher, uma mulher que acha que é homem, tu fala, nossa, o que aconteceu com meu filho? Você não criou seu filho. Você perdeu o filho dentro de casa. Exatamente. Pais que falsamente dão liberdade ao filho, a criança não tem que ter liberdade. Adolescente não tem que ter liberdade. Tu não pode achar normal teu filho chegar da escola com um celular que tu deu pro teu filho, tu entregou mal na mão do seu filho. A criança não lê hoje, aí ela passa pro quarto, entra, fica grudada no celular vendo pornografia. Criança tendo acesso à pornografia livre, não me diga que não tem acesso se você é um pai que não faz ideia do que o seu filho vê no celular dele. Não ache, pare e pense, se na sua época você tivesse acesso a toda a pornografia do mundo, é novo, é diferente. Diga que você não ia sentir tentação naquilo. E aí a criança está seguindo um monte de digital influência ali, que são péssimas influências. A criança está seguindo essas cantoras hoje, que o maior talento delas é quanto maior é a bunda e o peito, e quanto mais sexualizada é a dança que ela faz. O menino está seguindo um menino na rede social que mais parece uma menina. Eles estão fragilizando a masculinidade e masculinizando a feminilidade. E isso está sendo normal. E o pai está mais preocupado em estar trabalhando, em estar trazendo dinheiro para estar pagando essa vida para esse filho, para estar trocando um celular para o filho, para estar custeando isso e aquilo para o filho e está esquecendo de ser pai. E aí dizem assim, é uma nova geração de filhos. Não, é uma nova geração de pais. E essa nova geração de pais está estragando toda uma geração de uma nação.
Então, é muito triste, Osmar, o que a gente vive hoje em dia. Muito, muito triste. Uma geração com a tamanha liberdade tão perdida. Assim. Então, eu vou repetir a pergunta e apontar um possível caminho para a resposta. De quem é a culpa, Sofia? É só do pai que está dando essa liberdade para os filhos? É da família? Ou esta família está sofrendo uma influência maior? A culpa é o distanciamento de Deus. De quem seria essa influência? Satânico. A culpa do que acontece no mundo hoje é o distanciamento de Deus. As famílias se distanciaram de Deus. Quando eu era criança, eu cresci sentando a uma mesa para tomar um café da manhã com meu pai, com a minha mãe, com as minhas duas irmãs, orando, agradecendo a Deus pelo café da manhã e depois comendo. A nossa vida foi assim, café, almoço, janta. Você vai, você agradece a Deus, dá bênção para o pai, bênção para a mãe. As famílias se distanciaram de Deus. E em doses homeopáticas, o progressismo que eu, como cristã, sei que trabalha para a vinda do anticristo, foi entrando dentro dos lares. Através da banalização do sexo, a banalização da tua vida pessoal. A pessoa hoje vai para a internet mostrar o seu dia a dia desde a hora que você acorda. Mostrar o seu quarto, a sua cama, mostrar você trocando de roupa, mostrar como... Não, você está banalizando a família. Não se pode banalizar a família. Então, esse afastamento de Deus, as famílias se afastaram de Deus e se aproximaram do maligno, achando que estavam simplesmente dando mais liberdade aos filhos. Quando, na realidade, estavam perdendo eles. Né? Você não vê nas políticas públicas governamentais participação nesse processo? Vejo, tudo isso é um processo. Quando eu falo desse afastamento de Deus, Osmar, a gente está entremelado com a política de uma maneira que eu não conseguiria nem mensurar a você. Você vê que hoje a gente teve uma pessoa como a Xuxa. A Xuxa é uma mulher que já fez um filme adulto com a criança, né? Então, essa mulher ser chamada de rainha dos baixinhos e ela foi até o Congresso para aprovar a lei anti-palmada. A Bíblia manda tu corrigir o teu filho, não retirais a vara. Não retire a educação de correção, dê uma palmada do teu filho, é o que a palavra de Deus está dizendo. E aí vem uma mulher que se deita com um menino de 11, 12 anos de idade para fazer um filho adulto e vai lá aprovar uma lei que manda você não tocar a mão no teu filho porque tu vai preso. Me diga que isso não é um toque do diabo lá dentro do Congresso para tocar dentro da tua casa e afastar a tua família de Deus. Então, assim, o nosso Congresso, durante muitos anos, e infelizmente ainda hoje, com esse afastamento do cristão da política, ele serviu a um senhor. E eu te garanto que não foi a Deus. Quando a gente tem o nosso Congresso permitindo o aborto por estupro, permitindo o aborto por isso, por aquilo, a gente não tem um Congresso que está próximo a Deus. Entendeu? Então, como cristão, você consegue ver a mão do diabo tocando o Congresso em Brasília. Isso é nítido. Isso é nítido. E a gente tem um resultado aí com esse país hoje, né, que é um país que tem uma tamanha liberdade que para mim não passa de libertinagem. Esta liberdade tem nomes, né? Chamam políticas públicas de inclusão, cujo resultado, pelo que você está demonstrando, é exclusão. Você tem total liberdade de dizer assim, por exemplo, Osmar, você é pai de uma criança de 5 anos de idade. Tu tem liberdade de dizer assim, meu filho se sente uma menina e eu quero que ele faça a transição de sexo. Tu tem liberdade dentro da justiça, com todas as leis, pautado com a mídia, com tudo, para você correr atrás que teu filho vire uma menina, meter hormônio no teu filho, mutilar uma criança para que ela vire aquilo que ela acha que é. Mas tu não tem liberdade de dizer o seguinte, o meu filho é homem e ele vai ser homem, e eu não quero o meu filho convivendo com nenhum travesti. Se você ousar falar isso, você está sujeito a ser preso, você está sujeito a todo julgamento possível, seja ele na justiça, na internet social, você está sujeito a isso. Você não tem liberdade, vamos supor, João, pastor, ele não tem liberdade dentro da casa de Deus, onde ele é pastor, de pregar a Bíblia, a palavra de Deus, e dizer tudo o que diz dentro da palavra de Deus. Ele não pode dizer, por exemplo, que homossexualismo é pecado, passível de morte. Ele não pode dizer isso,
Porque se ele disser isso e um homossexual resolver processá-lo, ele vai preso. Nós temos hoje no Brasil pastores respondendo processo porque simplesmente estão dentro da igreja pregando a palavra de Deus. Mas você não vê no Brasil hoje, apesar de um grande movimento pet, os pais de pet, mãe de pet, essa conversa toda, você não vê esse mesmo movimento pró-animal, pró essa coisa toda, lutando contra as religiões de origem africana que sacrificam animais. Tu vê uma Anitta da vida, né, fazendo toda essa, ai, nossa, vamos cuidar dos bichinhos, essa conversa de ser vegano, essa história toda, mas ninguém toca no assunto de que ela tem uma religião que sacrifica animal como uma forma, né, de culto deles ali. Então você vê uma inversão de valores no Brasil, porque o cristão se acovardou a ponto de não ter coragem de combater o mal e defender o que diz a palavra de Deus. Aí é mais uma vez que eu te digo, quando o bem ele se acovarda, o mal ele cresce, né? Já o problema não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Esse é o maior problema do Brasil hoje. O silêncio dos bons. Exato. Bom, isso remete a Luther King, né? É. Então, veja só, nós temos aí no país hoje uma geração, uma não, 2, 3 gerações, a turma de menos de 40 anos, é a geração Paulo Freire. Infelizmente. Foi educados, o desrespeito ao professor vem daí. O menino tem que passar de ano de qualquer jeito. Não importa que não saiba, não importa o comportamento dele, isso não é mais levado em consideração. Você vê hoje uma geração de... O problema é jogado para o professor seguinte, não é? E com isso o professor perde o seu respeito e a sua autoridade na sala de aula. Você vê Mas hoje... é fruto de políticas públicas. Exatamente. Que são encaminhadas por quem governa e aprovado por quem está apoiando no Congresso. Eu nunca chamei um professor meu de você. Os meus professores sempre foram o senhor, a senhora, sempre com o maior respeito. E ousasse, pelo menos sonhar em não tratar um professor assim para ver o que acontecia, meus pais iam fazer comigo. E você perdeu isso. Hoje, se o menino chega em casa porque tomou uma advertência na escola, o pai não vai reclamar com o filho, ele vai brigar com o professor. Por que o professor fez aquilo? Né? Essa cultura do coitadismo, o filho coitadinho. Aí, uma coisa engraçada, Osmar, que eu vejo, nos dias de hoje, esse distanciamento da família, a família que não sabe mais o que tu está passando, o pai não conversa com o filho, todo mundo senta nem sentam mais à mesa para tomar café, almoçar e jantar, não existe mais isso. Esse hábito, são né, familiar. São raras exceções, né? E essas coisas, quando acontecem, você vê que tudo é de uma família desestruturada. Um pai que o filho não respeita mais, às vezes o filho pode ser até que tenha medo, mas não respeito, né? Em poucos casos tem respeito. Mas isso não está totalmente perdido. Os pais ainda podem mudar isso. A partir do momento que tu identifica um problema, que tu admite que tu tem errado. Admite que tu tem errado, admite que tu não tem criado teu filho, admite que quem tem criado teu filho é um celular. Admite que você não sabe quem é o melhor amigo do seu filho, que você não sabe o nome da mãe do melhor amigo do seu filho. Admite que você não sabe que o seu filho vê na internet todo dia, toda hora. Você não sabe quem o seu filho segue, quem está influenciando o seu filho, porque esse nome digital influência é real. Isso traz uma influência para a tua vida real. Tem pessoas que passam 10 horas por dia no telefone hoje, Osmar. E essas 10 horas por dia... Nós somos o país que ocupa o 2º lugar em permanência com o telefone ligado no mundo. E tu sabe que nós somos o primeiro em consumo de Instagram e TikTok, né? Que é aquela dopamina barata. Aquela falsa felicidade que as pessoas vendem ali na rede social, tu compra aquilo e tu quer ter aquilo para a tua vida, que aquilo não é real. O mundo real não é aquilo que as pessoas com 30 anos estão milionárias, com 30 anos tu está trabalhando, tu está tentando conquistar algo na vida, tu está crescendo, tu está começando, tu está batalhando. Agora tu vê jovem hoje em dia com 18 anos de idade, acorda no meio-dia, achando que vão ser doutor na vida, ou que vão virar rico mostrando a bunda no TikTok, entendeu? Esse distanciamento da família
fez com que as pessoas hoje achem que a vida é tudo tão fácil, é um mar de rosas. Aí quando tem uma frustração, quando o jovem tem uma frustração, ai meu Deus, tem que levar o filho no psicólogo. Ai meu Deus, meu filho está com depressão. Ai meu Deus, sabe? Mas o teu filho não tem depressão, o teu filho tem é falta de família, é falta de pai, é falta de uma surra, é falta de uma correção, é falta de uma responsabilidade, é falta de um castigo bem dado, de um vai limpar a casa, vai, cadê suas roupas, tá limpa, como é que você está? Não tem mais isso. Então essa nova geração de pais acabou com as famílias. Bom, nós estamos falando bastante da influência do mundo digital na vida das pessoas, né? Na formação das novas futuras famílias, né? E qual a solução para as redes sociais? Está se discutindo bastante no mundo todo, não é só no Brasil, mas aqui com um pouco mais de peso, né? Do regime que hoje está implantado, o controle. O ministro da Justiça falou com todas as letras, ou com toda a arrogância, que o tempo das liberdades das plataformas acabou no Brasil. Frase dele, né? Como é que você vê isso? Tem controle? É possível controlar? Tem que censurar? Osmar, eu sou contra qualquer tipo de censura. Eu sou contra qualquer tipo de censura, né? Se Deus, que é Deus, te deu livre-arbítrio, tu tem o poder de decidir se tu quer entrar na rede social para ver pornografia ou se tu quer entrar na rede social para aprender algo novo de conteúdo que vai te edificar como pessoa, né? Então, o que você veria, Sofia, como uma solução para as redes sociais hoje, para dentro da vida das famílias? Você tem que ser o controlador das redes sociais dentro da tua casa. Quanto tempo você passa conversando com teus filhos, trabalhando para dar uma vida digna para a sua família, e quanto tempo você passa grudado no telefone? Quanto tempo o seu filho passa lendo um livro, estudando, e quanto tempo teu filho está passando no Instagram e no TikTok? Então não adianta você jogar uma carga de responsabilidade para um governo. O governo vai censurar. O governo só quer censurar a direita. O governo ele só quer censurar o conservadorismo, o cristianismo. Não acha que o governo está lá para censurar o TikTok da menina prostituindo o corpo dela para o teu filho estar vendo e consumindo aquilo. Não acha que o governo quer censurar um vídeo pornográfico. Isso não vai ser censurado. Não acha que vão censurar a pedofilia? Não vão censurar isso. O que eles querem censurar é a leitura da palavra de Deus, o que eles querem censurar é a verdade sobre as políticas, o que eles querem censurar é o mal que o comunismo pode trazer para a sociedade. Isso é o que eles querem censurar. O mal real é o que tu tem que censurar na tua casa. Isso aí, a censura tem que partir de ti. Hoje, se os pais hoje não começarem a censurar o mal que eles trazem para dentro da casa deles com essa falsa liberdade de um acesso total à rede social para os filhos, amanhã ou depois o seu filho está virando algo que você vai abominar. E você vai chegar um momento que você vai começar a aplaudir, porque pô, é o teu filho, tu ama, então eu tenho que respeitar, isso é normal. Não é normal. Então, enquanto, meu amigo, o governo está censurando o cristianismo na rede social, a verdade, né? O governo está censurando, você está ali, você está defendendo o certo, comece você a censurar o mal dentro da sua casa. Que a gente está tão assim, Osmar, preocupado, ai meu Deus, o Flávio Dino vai censurar o Instagram, vai bloquear o Bolsonaro, vai bloquear o Nicolas, e tu está bloqueando a Anitta e o Pablo Vittar do telefone do teu filho? Mas eles têm culhão suficiente para fazer isso contigo, mas tu não tem para fazer com teu filho. Bom, o Estado tem sido bastante invasivo na vida das famílias, exatamente, né? Exatamente. O Estado faz... ditando regra do que... Por isso que você não pode mais dar palmada no filho, porque o Estado é quem te proibiu. Exatamente. Mas aonde tu tem poder, você tem obrigação de comandar. Não existe vácuo de poder. A partir do momento que você abre o poder, que você não manda mais, alguém vai mandar ali. Então, quando você entrega um telefone ao seu filho, você diz aqui, filho, presente. E aí? É um presente, e aí? Ele vai ver o quê? Quantas horas por dia? Qual o horário que ele vai ter acesso àquilo ali? O que ele vai ver? Você quer um histórico, você quer acompanhar. E aí? Não tem. Então, o governo ele vai censurar, porque esse é o papel do progressismo, esse é o papel do anticristo, é acabar as famílias, é destituir a família que é uma base de Deus na terra. Esse é o papel do anticristo, é o papel do progressismo e é o papel dos governos mundiais
em todos os países. Mas e o teu papel como pai? E o teu papel como mãe? E o teu papel como cristão? Você não está tendo coragem de cumprir, entendeu? Então, quem vai vencer no final da história é quem tem mais coragem. Você citou o comunismo. Você acha que nós estamos caminhando nessa direção? Bastante tempo, há bastante tempo. Mesmo no governo Bolsonaro, você via os toques do poder comunista, né, sufocando o presidente Bolsonaro no seu mandato. E hoje é descarado. Você tem um ministro da Justiça que ele é declaradamente comunista e ele não faz questão de esconder isso. Então, quando você tem um ministro da Justiça que é declaradamente comunista, que o regime comunista foi o regime que mais matou no mundo, matou mais do que o nazismo, você não pode achar que você vive numa democracia. Verdade? Quando você tem um governo que volta ao poder, como esse governo voltou, que no passado, quando estava no poder, financiou ditaduras comunistas, você não pode achar que a gente vive mais numa democracia. Né? Bom, nós estamos assistindo aí diariamente um desenrolar de uma página bastante nefasta de perseguição aos membros da direita. Né? Então, digamos assim, abatendo um por um. Sim. Você acha que isso, em algum momento, tem uma condição de parar, de recuar? Você acha que esse governo, em algum momento, refletirá essa conduta ou será mais acirrada? O mal, ele jamais vai parar para refletir. O mal, ele jamais vai recuar. Ele vai ser derrotado, porque ele sempre se levanta para cair diante de Deus. Mas não que você ache que esse governo, ele veio e ele vai perder o poder, isso aí eu acho difícil acontecer, sabe, Osmar? E o que eu vejo de mais importante acontecendo hoje é que nós vimos um Bolsonaro da vida, 28 anos no Congresso, falando a verdade, defendendo a verdade, conseguiu chegar ao poder, saiu do poder, mas quantas sementes ele plantou por esse Brasil afora? Aí você vê hoje, que para mim é um grande ícone... Você é uma dessas sementes? Sim. Você vê hoje uma das grandes sementes que eu consigo enxergar no nosso Congresso hoje, o Nicolas. Nossa, um moleque jovem. Ele está na linha do abate. Tá, e vai ser abatido. Infelizmente, eu não acredito que ele fique muito tempo. Mas ele é cristão. Ele é cristão, ele é um menino cristão de verdade. Você vê o resplandecer do Espírito Santo de Deus na vida daquele cara. Então, assim, por mais que matem ele politicamente, como mataram o Bolsonaro, mas não matam um legado. Porque eu sei que podem me censurar, eu posso, você perde negócio, mas todo momento que você tem a oportunidade de abrir sua boca para falar onde pessoas vão ouvir, você tem obrigação de falar a verdade para que aquilo entre no seu coração e cresça como uma semente, porque em algum momento ela vai germinar. E aí daqui a pouco, quando eu estiver presa, você vai se levantar. E eles nunca vão conseguir matar na sua totalidade. Eles nunca vão conseguir matar essa esperança, esse ímpeto de justiça. Né? Você tem que ser um inconformado, você tem que ser um permanentemente inconformado nesse mundo que a gente vive. E eu acho que eles nunca vão conseguir matar. Eles tiraram o Bolsonaro do poder? Tiraram. O Nicolas está lá em Brasília, mas meia dúzia de congressistas que eu dou valor lá em Brasília. Eles vão tirar eles? Vão tirar eles, mas vai ter mais meia dúzia de congressistas. E assim sucessivamente. Sofia, nós temos eleições de 2 em 2 anos. Sim. Você foi candidata na eleição passada a deputado federal. Teve quantos votos? 14.600 e... Foi sua primeira experiência? Foi, a primeira vez candidata. 14.600 e pouco? É. E aí? Esta semente da direita... Foi plantada e ela permanece. Eu pretendo vir candidata nas próximas eleições, né? Se for a vontade de Deus... As próximas é o ano que vem? Sim, ano que vem. Para prefeito. Estou no PL, né? Estou no PL, sou do PL, pretendo vir candidata no PL. Hoje nosso presidente estadual é o senador Jaime Bagato, e o que ele definir melhor, eu sou pré-candidata, diga-se assim, né? Estamos estudando aí uma possibilidade de eu vir a vereadora, mas o que o nosso senador decidir, a gente está caminhando nesse árduo caminho que não é fácil, né? Você acredita que a mudança desse quadro que você tem exposto com bastante veemência se dará de fato através do voto, das urnas? O voto do eleitor ainda tem valor no Brasil? Para ser bem sincero, eu não acredito muito nisso, não. Mas, assim, a gente tem que fazer nosso papel. Olha o que aconteceu com o deputado Deltan e com
445 mil votos do Paraná. Sim, mas como eu acabei de falar para você, o Deltan caiu. Mas quantos bons deputados a gente ainda tem no Congresso? Mas os eleitores do Deltan? Os eleitores do Deltan vão ser representados por outros deputados que continuem lá. Agora, a obrigação dos quase 400 mil eleitores do Deltan era estar na rua, se manifestando até hoje. Porque tu já imaginou, vamos dizer que não vá os 400 mil, vamos dizer que vá 10%. Se tivesse 40 mil pessoas inconformadas na rua, dizendo assim, eu quero que faça valer o meu voto. Pega essas 40 mil pessoas e vão para Brasília de forma pacífica e ordeira, manifestar-se em frente ao Supremo Tribunal Federal, pedindo que olhassem e valesse o voto que eles deram às urnas. E aí? Mas o povo é conformado. Você tem que ser no seu coração um sentimento de eterno inconformado. Agora, não, perdeu o mandato, Deltan. Os eleitores dele estão dentro de casa criticando no WhatsApp, criticando no Twitter, no Facebook, no Instagram, sei lá onde. Não dá resultado. Está havendo aí um movimento no sentido de aglutinar as pessoas para levar para a rua, tendo o Deltan como bandeira, né? Esse caso como bandeira. Você acredita que isso possa prosperar? Acho difícil. Acho difícil porque eles são isentões. Eles não passam confiabilidade. Deltan, o Moro sempre foram isentões. Semana passada o Moro estava elogiando uma decisão do STF. No dia após terem cassado o Deltan. Então, assim, como que você... E ele está na linha de abate. Exatamente, vai ser abatido. Então, logo isso vai acontecer. Então, você não consegue ser guiado por covardes. Você não consegue ser guiado por covardes. Poucas pessoas ainda seguem covardes, homens fracos. Você não tem o ímpeto de ir para uma guerra com um homem fraco. Eu vou para uma guerra com o Moro, que a voz mal sai da boca dele, é difícil. Sabe, Osmar? Por mais que em algum momento ele fez uma coisa boa, mas são muitas coisas ali por trás que você desconhece. Eu não consigo ver verdade, né? Não, vamos mudar, não consigo ver. Eu lembro muito bem daquelas mensagens vazadas, das conversas deles, né, que eles tinham ali num grupo pessoal, do pessoal que trabalhava na Lava Jato. Eu me lembro muito bem de uma dessas conversas onde eles disseram, nós precisamos nos descolar do Bolsonaro, mas sem perder os apoiadores, os bolsonaristas doentes. E eles estão conseguindo isso com essa cassação do Deltan. E isso, para mim, é uma situação assim complicada, sabe? Quase que uma sinuca de bico. Eu não sei se eu posso confiar completamente nesses caras, mas... Enfim, né? Parece que o mal ele se reconstrói e ele aparece de formas diferentes a cada momento. Às vezes o diabo tem a cara do diabo e às vezes ele parece o Tom Cruise. Gostei da comparação. Agora, veja só, mas não tem só esse desafio. Tem o desafio também das urnas. As urnas das eleições que vêm são as mesmas? É o mesmo conceito? É o mesmo conceito e não vai mudar. Não vai mudar? Eu não vejo mudança nisso. É aquela coisa. Bancada que nós vamos ter majoritária ao final das eleições do ano que vem? Acho difícil. A gente está pagando, eu vou dizer para você... Quais 6 mil prefeitos, 60% estará de que lado? As urnas vão dar a vitória para quem? Essa é uma pergunta complicada. Eu pretendo pôr meu nome à prova novamente, né? A gente tem que pedir que Deus faça o papel dele, você se coloca na batalha, a vitória compete a Deus, a você compete a batalha. Eu vejo desse sentido. Eu sei que o presidente Bolsonaro não assumiu a presidência da República, vou usar esse termo, né? O Lula chegou ao poder aí em janeiro, mas eu entendo que tudo tem a permissão de Deus, Osmar. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, para você valorizar o bem, você tem que saber e ter consciência da existência do mal, né? A gente falou tanto de Deus, pátria, família e liberdade nos últimos 4, 5 anos, que muitas das vezes Deus, pátria, família e liberdade, tu parou de falar com teu vizinho porque ele é PT. Eu conheço irmãos que não se falam mais porque um é Lula e o outro é Bolsonaro, né? Então, Deus começa por aí, amar ao próximo como a ti mesmo. Olha a dificuldade que é isso. Falar é fácil. Deus, pátria, família e liberdade. É fácil falar. Agora, quando você fala Deus, Deus manda amar o teu próximo como a ti mesmo. Como que tu vai amar o Lula? Tu tem que amar o Flávio Dino. Olha o trabalho que é isso.
A dificuldade que é isso. Aí tu já tem que te quebrantar. Pátria. Pátria. Cadê os patriotas de verde e amarelo que deixaram chegar à presidência um comunista ex-condenado declarado? Hoje a gente tem um imperador no Brasil. O senhor Alexandre de Moraes é um grande imperador no Brasil hoje. Pátria. Volto a você. Os patriotas que eram dispostos a tudo, qualquer coisa, estão aceitando tão fácil. A gente tem um agronegócio hoje que os 10 próximos anos eu vejo um cenário catastrófico para o agronegócio no Brasil. Por quê? Porque você vê Stedley sentando à mesa do Ministério da Agricultura. Você vê o presidente da República chamando o agronegócio de fascista, dizendo que quem tem que tomar de conta desse negócio do agronegócio é o MST, porque o MST sim que sabe produzir. Então, quando você vê... Já deram uma parte do INCRA para eles, pronto. Né? Então, quando você vê isso acontecer, qual a projeção de tempo tu coloca na tua cabeça para pensar em quantos anos o nosso agronegócio vai estar sucateado no Brasil? Quanto tempo mais os nossos produtores vão ter de liberdade de produzir nas suas terras, sem elas serem invadidas, sucateadas? Quanto tempo mais os produtores vão produzir nas suas terras sem que elas sejam confiscadas pelo governo? Entendeu? Mas são esses mesmos produtores que tinham... Pô, você falou que você vê que já estamos no comunismo, né? Já. Uma das bases do comunismo é justamente a perda da propriedade da terra. E eu não vejo isso longe de acontecer, Osmar. Infelizmente, assim, é com a dor no coração que eu falo isso, porque eu cresci num distrito, eu tenho vários amigos produtores, eu sei a dificuldade que passa o homem do campo. Trabalha literalmente de sol a sol. Literalmente, esse povo trabalha de sol a sol. E você ter uma projeção de menos de 10 anos para tudo que eles trabalharam a vida inteira para construir ser perdido por um governo comunista que valoriza o mal e sacrifica o bem, é desanimador, é estarrecedor. Mas na Venezuela isso também aconteceu. Na Venezuela também aconteceu. Mas ninguém achava que ia chegar ao ponto que chegava, né? E aí eles foram deixando, foi acontecendo, não vai ser tão ruim, não vai ser tão ruim, não vai ser tão ruim. E a Argentina? Os milionários da Venezuela, os que tinham o poder de lutar pela liberdade do povo, pela liberdade da nação, para que mantesse o que eles trabalharam para conquistar de pé, não lutaram enquanto era tempo. E daí, quando não havia mais tempo, resolveram lutar, foram massacrados. Porque quando você não tem mais condição financeira, quando você não tem mais gente forte, quando sua população está subnutrida, quando tu não tem mais dinheiro, tu vai lutar contra o mal como? E o Brasil não acordou para isso. E os nossos ricos bilionários não acordaram para isso. E, infelizmente, todos vão perder. Mas todos os governos da esquerda adoram muito dinheiro, adoram vida do capitalismo, adoram se exibirem, o luxo, né, o Fausto. O agronegócio do Brasil representa 30% do PIB. Sim. Você acha que eles vão matar a galinha de ouro que está sustentando os luxos? Olha os hotéis onde Lula está ficando. Osmar, a gente vê assim, cara, o Brasil hoje, na minha concepção, e eu estudo bastante, nós temos hoje o país mais rico do mundo. Sem tirar nem pôr. Eu digo para você com toda certeza, o Brasil hoje é o país mais rico do mundo em capacidade de produção, em minérios, em água potável e em petróleo. Inexplorados na sua maioria das vezes. Então, para qual a necessidade que um governo comunista tem do agro produzindo soja, arroz, grãos e carne? Se ele vai ter... tu sabe que aqui no Roosevelt nós temos a segunda maior jazida de diamante do mundo, só perdemos para a Serra Leoa. Estou falando só do Roosevelt, hein? Quem é garimpeiro sabe que fora o Roosevelt nós temos garimpo a cada 5 metros nesse estado de Rondônia é ouro. Tu sabe disso. Rondônia é incrível, a mineração aqui é incrível, é diamante, é pedra preciosa de toda qualidade, da melhor qualidade do mundo nós temos nesse Brasil. Nós temos turmalina paraibana, nós temos todo tipo de mineração no Brasil, nós temos madeira suficiente para esquentar a Europa até os próximos 200 anos, que eles não têm mais lá. A gente corta aqui e manda para lá para esquentar eles. Então não ache que o governo do PT está preocupado com o agro. Eles querem que o agro se exploda. Eles vão minerar esse país inteiro.
Nós temos florestas aqui para mandar para povo carvão aí para o mundo inteiro. A gente tem petróleo, a gente tem água potável, a gente tem tudo. É tudo que o mundo quer. Eles vão minerar sozinho ou vão minerar com os parceiros internacionais? Você acha que a Amazônia é nossa ainda? Não, há muito tempo a Amazônia não é do Brasil. Há muito tempo esses governos comunistas que comandaram o Brasil venderam a Amazônia quase como um todo para a Europa, para a França, para todo país que tu pensar. A Amazônia é de todo mundo, menos do Brasil. É por isso que a Marina não quer deixar explorar o petróleo Marina da costa do Amapá? E eu vou adorar quando eu ver o Lula amassar ela e dizer, ou você fica aqui e aceita o que eu quero, ou você sai igual um cachorro, porque ela sempre vendeu uma figura que ela nunca foi. Nunca foi. Porque se ela fosse o que ela disse, ela tinha sido candidata lá dentro do Acre. Ela não precisava ter ido para São Paulo para ser eleita lá pela militância petista de São Paulo, né? Ela tinha sido candidata no Acre, ela não é a boa zona, não é a defensora, né, dos pobres, oprimidos da Amazônia. Mas, enfim, né, o PT vai fazer o que eles querem fazer nesse país e o povo, sem acreditar que o mal é tamanho como ele vai ver isso acontecer em doses homeopáticas e quando acordar para a coisa, ela já está tão grande que não vai mais ter o que acontecer. Então, vamos fazer uma projeção no tempo. Todas essas coisas vão acontecer em dose homeopática, vem acontecendo e continuarão. Você falou das sementes que o Bolsonaro plantou, jogou, germinando, e tem aí o Tarcísio sendo apontado como o possível novo líder da direita. Quantos anos a direita vai levar para reverter esse quadro? Você vê isso durante a sua vida ou durante a vida dos seus filhos? Osmar, você está no processo político, né? Vai ser candidata, está pretendendo, está aí colocando seu nome à disposição. Por exemplo, você teria coragem de pedir voto dentro da sua igreja? Para tentar mudar isso e convencer o pastor e os presbíteros e seus irmãos de igreja? Não, eu acho que eles têm que tomar uma posição? Não, é diferente. O cristão, ele tem obrigação de se interessar por política. A partir do momento que você, por exemplo, você é cristão, sou evangélica, cresci na Assembleia de Deus Missionária. Não posso nunca, jamais votar num candidato que defende o aborto, que defende as drogas, que defende a prostituição, que defende o errado, que defende o bandido, jamais, porque vai contra os meus princípios cristãos e o que diz a palavra de Deus. Agora, você trazer a política para dentro da igreja como forma de pessoa, para fazer politicagem, para pedir voto dentro da igreja, para você ficar fazendo videozinho ajoelhado na igreja, com um filmmaker te filmando, isso é você prostituir a sua fé. Quem permite que isso aconteça dentro da igreja e quem participa disso, seja de qual maneira que for, para mim é pior do que o Lula que vai lá receber um banho de pipoca. Estes são aqueles a quem o Cristo chamava de hipócritas? São. E um dia serão cobrados. Um dia serão cobrados. Como eu disse para você, agora há pouco a gente vinha conversando, eu vi um vídeo do presidente Bolsonaro num culto. Eu tenho certeza que ele não vai lá de forma intencional ruim. Até porque ele não cresceu numa igreja evangélica, né? Talvez ele tenha tido pouco acesso a essas informações. Só que um púlpito de uma igreja, ele é sagrado. O púlpito é sagrado. É para estarem lá em cima quem estiver prestando louvor a Deus, quem estiver pregando a palavra de Deus. Não é para estar lá em cima um cara que vai estar lá em cima e quem está aqui embaixo vai estar adorando o cara que está lá em cima. Está tudo errado. Entendeu, Osmar? Às vezes nós levamos esse baque, Deus dizendo assim, ei, volta às tuas origens, quem tem que ser adorado é só Deus, sabe, Osmar? Eu vou dizer a você assim, eu amo o presidente Bolsonaro, né? Desde que eu tive conhecimento da existência dele, lá em 2013, pouco se falava até de Bolsonaro, e eu mostrei ele para o meu pai na internet, falei, pai, esse cara vai ser presidente do Brasil. Meu pai disse assim para mim, minha filha, presidente desse Brasil é só ladrão, vagabundo, vamos matar esse cara. Falei, não, ele vai ser presidente do Brasil. Mas, Osmar, você não pode chamar alguém de mito ou endeusar quem quer que seja pelo simples fato de ser uma pessoa decente, honesta. Isso não é você ser um mito. Isso é minimamente você ser o que você tem que ser nessa vida, entendeu? Você não pode, tipo, fulano tá ali, você andar numa via sacra para você endeusar. A Bíblia, ela abomina o endeusamento de pessoas. Sofia,
infelizmente o tempo corre e correu depressa. O nosso podcast está chegando ao fim. Perfeito. Eu vou pedir a você que, ao se despedir, olhe para aquela câmera ali, falar com o nosso ouvinte, mas dê para ele um sinal de esperança, porque nós só desenhamos quadro aqui catastrófico. Temos esperança? Temos. Eu perguntei se durante a sua vida ou na vida dos seus filhos. Tem. Diga isso, o que você acha? A sua esperança tem que estar pautada em Cristo Jesus, tão somente nele, em ninguém mais, em nenhum homem, em nenhum político, em nenhum pseudo-mito, nada disso. Paute a sua esperança em Cristo Jesus, viva todos os dias para resplandecer em você o bem. Seja honesto, trabalhador, crie os seus filhos, não deixe a responsabilidade dos seus filhos para ninguém. E eu tenho certeza que você vai sentir no seu coração um conforto de dizer assim, a minha parte eu estou fazendo. Por mais que no momento que você nasça, a única certeza que você tem é da sua morte, ainda assim você tem que acordar todos os dias com um sorriso no rosto, disposto a trabalhar, a fazer o bem e a ser um exemplo na sociedade. Ah, Sofia, o cenário político no Brasil é péssimo. É, meu amigo, a tendência é piorar. E no mundo também, se o mundo está à espera do anticristo, mas pós isso, vem a vinda de Cristo. Você nunca pode esquecer. Então, há esperança demais da conta. Nós estamos caminhando para morar na morada celestial. E que coisa melhor do que isso nós podemos querer nessa vida? Então há esperança, faça a sua parte. Se você tem vontade de entrar na política, entre na política para defender o que é o certo. Ah, vou mudar a roda. Você não vai mudar a roda. A parte podre vai ser ainda a maioria na política, mas faça a sua parte, plante a sua semente. Bom, se a pessoa de bem não entrar na política, o mal permanece lá. O mal permanece. E quando você se omite, consegue ser pior ainda do que você tentar e não conseguir entrar. Bom, meus amigos, como vocês viram, acabou o nosso tempo, nosso podcast está chegando ao fim. Agradeço a você, a sua audiência, a sua generosidade de estar nos acompanhando. Eu acho que você, hoje, se entusiasmou e aprendeu muito com essa mulher maravilhosa, que é a Sofia Andrade. Muito obrigado, Sofia. Foi um prazer receber você no podcast Sem Papas na Língua, do site noticiastudaqui.com. Muito obrigado a todos. Muito obrigada.